Ao longo da semana, o Balanço Geral vem mostrando reportagens de mães da vida real. Domingo, muitas famílias vão se reunir para celebrar a data e as personagens dessa matéria que a gente vai assistir agora tem muito a comemorar. É o quadro Histórias de Vida com a Elisane e também a Gabriela. Dizem que a maternidade é como uma conexão de almas. Uma pessoa começa a se formar dentro de outra que, por sua vez, até tem uma noção do que é o amor, mas que passa a ter certeza do real significado de amar quando descobre que tem a capacidade de gerar vida. Com essas duas aí, isso aconteceu 2 vezes. Para a gente entender essa história, vamos voltar a alguns anos, quando a Gabriela era adolescente. Uma época em que muitas vezes pais e filhos encontram algumas barreiras entre si, mas que nesse caso o principal obstáculo era a doença da filha. Não foi nada fácil viver isso, mas o que deixava a gente mais angustiado é porque não se tinha um diagnóstico concreto. Então a gente estudava muitas probabilidades, tanto que a nível clínico a gente passou aí por uma bateria gigantesca de exames, mas não tinha nada contundente. Por muito tempo, assim, eu não tive noção do que eu estava passando. Eu sabia que eu tinha que me cuidar, que eu tinha que me tratar, só que a minha cabeça era completamente diferente. Os primeiros sinais de que algo não estava certo foram as mudanças no corpo da Gabriela. A jovem era magra, mas de repente começou a ganhar peso e apresentar inchaço em várias partes do corpo. Entre um médico e outro, os pais ficavam perdidos. E aí a gente precisou ir para uma biópsia. E aí entra muito a questão emocional. Para uma mãe saber que você tem algo indefinido em relação ao filho, a gente entra num pico emocional que é quase impossível de administrar. Após dezenas de exames, muitas pesquisas e várias consultas, a última tentativa, que foi a mais acertada, foi buscar um diagnóstico mais preciso, algo que aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos fechou o diagnóstico, porque até então nós tínhamos exames aqui do Brasil que nos apontavam para a mesma família da doença, porém não era o diagnóstico final, assim. E aí, depois da gente passar por esse processo dos Estados Unidos, o médico dos Estados Unidos, em conjunto com o médico de Curitiba, optaram por uma medicação experimental no Brasil, inclusive não aprovada pela Anvisa. A gente teve muitas brigas judiciais aí no decorrer desses anos para alguns tratamentos. E a gente fez, era um tratamento inclusive com valor bem elevado, a gente conseguiu essa autorização via judicial, mas infelizmente não conseguimos salvar o rim da Gabriela e ela acabou então tendo a perda do rim aos 19 anos. Glomerulopatia em C3. Esse é o nome da doença que acabou afetando o rim da Gabriela. É uma patologia muito rara, que acomete de 1 a 3 pacientes no universo de 1 milhão de pessoas. No Brasil, só existem mais 3 casos semelhantes. No mundo inteiro, não chega a 10. Por ser uma doença autoimune, ela pode afetar diversos órgãos, inclusive no caso dela foi a função renal. E nesse sentido, o transplante foi o mais indicado. Começava aí uma corrida para encontrar um doador, que estava bem ao lado dela, presente em cada consulta. Quanto eu pedia para que fosse eu, porque para uma mãe ter a oportunidade de dar a vida para a filha pela segunda vez é indescritível. Não há como eu descrever em palavras o sentimento que é você saber que você tem a oportunidade de dar a vida pela segunda vez. No começo eu não queria que fosse a mãe, porque eu ficava muito preocupada com ela. A minha mãe é jovem, é bonita ainda, mas assim, em algum tempo ela vai ficar idosa, entendeu? E eu ficava muito preocupada na saúde e na qualidade de vida dela. Enfim, depois de muito acompanhamento, muitas conversas e noites mal dormidas, sim, porque nesse processo a Gabriela nunca deixou de fazer a diálise peritoneal, que é uma opção de tratamento que ocorre dentro do corpo do paciente com o auxílio de um filtro que substitui a função renal. O transplante foi realizado.
Eu, na verdade, na UTI eu chorei bastante. Eu não sabia explicar a alegria que eu tinha, porque durante anos, assim, várias possibilidades de mim foram cortadas. Por meu corpo não conseguir fazer coisas que eu queria muito fazer. Por exemplo, tinha muitos alimentos que eu era privada de comer. Então, eu não podia sair, por exemplo, toda semana comer uma pizza. Na cama ao lado, Elisane, ao perceber que teve a oportunidade de devolver a chance de viver para a filha, também não conteve a emoção. Quando a gente acordou na UTI, eu não sabia até então que ela estava do meu lado na UTI, porque a gente não sabia se a gente iria para o mesmo quarto. E alguém me chamou, era uma enfermeira, eu não sei exatamente quem, e aí ela falou, me pediu se eu estava bem, eu disse que sim, e ela me falou, mãe, olha lá o teu xixi, e apontou com o dedo. E quando eu me virei, eu reconheci que era a Gabriela na cama, e aí a enfermeira me falou, é o teu rim, mãe. E ali foi a sensação de receber a minha filha no peito quando do nascimento. Apesar de ambas terem passado diversas datas comemorativas juntas, principalmente o Dia das Mães, esse 12 de maio será o primeiro em que as duas vão estar ainda mais ligadas. Eu e ela, eu não sei te explicar, assim, eu vejo uma relação de tanto amor, sabe? E claro que mãe ama filha e filha ama mãe, mas assim, eu tenho uma conexão com ela que por tudo que a gente passou, por tanto tempo que a gente passou junto, vai ser uma sensação de passar o Dia das Mães com ela totalmente diferente. Eu tenho uma parte dela dentro de mim, então eu vou carregar isso para sempre. Se eu fosse resumir, eu resumiria dizendo missão cumprida como mãe. Tem um velho ditado que diz que os filhos são os pedaços da gente, né? É muito mais que isso. Porque hoje, na minha relação com ela, é muito além de ser um pedaço meu. É mais profundo que isso. É como se a gente estivesse para sempre ligadas. É uma história bonita, né? E que bom que a gente pôde conhecer mais essa história, dentre tantas outras que nós já descobrimos, que a gente já trouxe à tona aqui na TV, né? Que a gente já cobriu através do ND+, também. Então, que a gente consiga continuar contando boas histórias e que essa, especificamente, sirva de lição para, de repente, aqueles pais e filhos que não estão se conversando direito, que tem alguma rusga do passado, algo que de repente numa conversa franca pode ser resolvido, né? Para que a gente possa, né? Para que você, que de repente esteja passando por um momento difícil assim, para que você possa se agarrar na família, naquela que lhe gerou a vida, ou você, mãe, que de repente tem alguma rusga com a sua filha ou com o seu filho, que você possa também, né? Muitas vezes deixar a vaidade de lado. Não é porque muitas vezes você é mais experiente que o seu filho que você não pode se dobrar, às vezes, algumas situações. Então, para que as pessoas possam usar essa data, principalmente, né? E se unir cada vez mais. Muito obrigado a Elisane, a Gabriela, foi um prazer ter contado essa história. E se você tiver histórias parecidas, conhecer, você pode continuar mandando para a gente aqui no Histórias de Vida. Nós vamos trazer, né? Sempre tem algo bom para a gente tirar, alguma lição importante. Parabéns às duas e parabéns para todas as mães e todos os filhos que continuam contando as suas histórias dessa maneira.